Assiste e gosta da programação da TVT? Ajude seus colegas, amigos e vizinhos a encontrar a gente. Na Grande São Paulo, nosso canal é 44.1. Basta uma antena digital interna ou externa. TVT é aberta, é de graça, é digital. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Bom, saindo aqui da Polícia Federal, depois dessa entrevista de 2 horas... Deixaram a gente sair, né? Deixaram, ainda bem. Mas foi triste ver o final, né? Ele se sempre despedir, é triste, né? a hora de ir embora é sempre triste. A hora de ir embora é sempre triste. Mas 2 horas de conversa com o presidente Lula, eu acho que ele conseguiu desabafar. Foi, estava muito indignado. Eu imaginava encontrá-lo mais leve depois das boas notícias que ele recebeu, né? Que tornam tão evidente a armação que houve contra ele. Mas ele falou que não tinha como. Isso, Você não esperava me encontrar aqui sorridente, estando aqui há 1 ano e 2 meses, sendo da minha idade e sendo perseguido, vivendo sob mentiras. Ele propôs à Rede Globo que fizesse um debate entre ele, o Dallagnol e o Moro. A hora que quiser. A hora que quiser. Ele disse também que o ministro Paulo Guedes quer vender até o Palácio do Planalto e da Alvorada, só não quer vender a cadeira do presidente, porque essa ninguém quer comprar. Falamos até de futebol, falamos do Corinthians, Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Exatamente. Ele se referiu ao Fábio Carilli como dizendo: nunca vi alguém fazer tanto milagre com pouco santo. Falou até do Palmeiras, mas isso você vê na TVT. 8 da noite, quinta-feira, né? Na TVT e na Rádio Brasil Atual. Tá aí, pessoal. Fizemos hoje a entrevista. Você vai assistir na TVT, na Rádio Brasil Atual, amanhã, um programa para lá de especial, aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, às 8 da noite. Foram 2 horas de conversa e vocês viram aí, um presidente muito indignado com essa situação toda, que não tinha como estar satisfeito com o que está acontecendo. Eu, ao contrário, fico indignado. Tudo que ele falava antes está sendo comprovado agora com a revelação desses diálogos, né? Esse conluio entre o Moro, o Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. Essa entrevista sendo muito esperada, né? Então amanhã é um programa para lá de especial, repito, aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, a partir das 8 da noite. Depois da entrevista com o Lula, tem uma entrevista que o Lula gravou com o Fernando Haddad. Então, é um pacote sensacional amanhã à noite aqui na TVT. Hoje é dia do Mundial contra o Trabalho Infantil, não temos nada que comemorar, vamos falar disso daqui a pouco. Também é dia dos namorados, né? Também é dia dos namorados. Os restaurantes vão estar cheios hoje à noite e tal. Saudações ao nosso pessoal da TV comunitária Cidade Livre em Brasília, pessoal da TV Quirimurê, da Rede da Cidadania de Salvador. Eu recebo muitas mensagens aqui de Salvador. Pessoal da TV comunitária do Rio de Janeiro, que vai ao ar pela NET Rio, Canal 6. E o pessoal de Pernambuco, que está aderindo agora, vendo a gente recente essa semana que começou, que nos assiste pela TV Capibaribe, Canal 7 da NET, atingindo as cidades de Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão de Guararapes, Camaragibe e Caruaru. Tá muito legal a participação, então, do pessoal de Pernambuco, agora com acesso aqui ao Papo com o Zé. Eu acredito que muita gente queira participar, porque eu vou contar daqui a pouco detalhes da entrevista que nós fizemos, eu e o Juca Kfouri, que vai ser exibida amanhã aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, às 8 da noite. E vou mostrar também um vídeo daqui a pouco, um trecho da entrevista. Aguardem no decorrer do programa.
Você pode participar com 11-992-030506. Estou aguardando a sua participação aqui. Olha, foi uma entrevista que durou 2 horas. O presidente falou muito, evidentemente, sobre a matéria do Intercept, analisou todas aquelas revelações que constam ali nas matérias, desafiou o Moro e o Dallagnol para um debate, disse que tudo isso que está vindo à baila agora ele já falava faz tempo, que sempre chamou o Moro de mentiroso, o Dallagnol de mentiroso, que é vítima de um complô armado por eles para que não fosse candidato a presidente, né? Ele falou também um pouco de outras coisas. Falou sobre a greve geral do dia 14, tá? Das manifestações de rua, como nós temos que não gostamos do governo Bolsonaro, esse governo esdrúxulo, como tem que ser a reação a tudo isso. Falou de futebol, falou do time de coração, Corinthians, falou da seleção brasileira, a decepção dele, que não espera muita coisa. Falou da seleção brasileira, falou do Neymar, do caso do Neymar, falou da seleção mundial feminina, falou da Marta e tal. Então, acho que vocês vão ter, acredito, com toda certeza, uma excelente entrevista que vocês vão ver aqui amanhã às 8 da noite. Daqui a pouco eu prometi, vou botar um trechinho da entrevista. Ele estava muito indignado, com toda razão. Vocês vão ver já já. Espere. Partidos de oposição querem que a criação de uma CPI para investigar o chamado escândalo Vaza Jato. Pedem o afastamento do Sérgio Moro do cargo de ministro. A pauta comum foi decidida numa reunião com representantes do PT, do PSOL, PCdoB, PSB e PDT. É bom ver as esquerdas unidas assim, pelo menos para alguma coisa importante, né? Não ficar só quebrando pau, tá? Esse com aquele e tal. Vamos ver e ouvir o que disseram à TVT alguns parlamentares da oposição. A gente tem que deixar claro que esse não é um debate que envolve o réu. Não é um debate sobre o Lula, é um debate sobre as práticas de um juiz com revelações que são muito graves. E as revelações, elas têm um mérito que se sobrepõe à forma com que essas revelações se tornaram públicas, seguindo o pensamento do próprio Moro quando revelou determinadas escutas que estavam fora das investigações. Não se pode ter um juiz propondo que uma determinada testemunha seja ouvida pelo Ministério Público. O Ministério Público propõe, então, que essa testemunha seja apócrifa e o juiz aceita. Como, por exemplo, isso é crime, isso não tem outro nome. Retirou Lula da disputa, impediu que Lula desse entrevista para ajudar Fernando Haddad, achavam que Haddad ia ganhar a eleição. Verdadeiro conluio entre representantes do Poder Judiciário, da Procuradoria-Geral da República, que evidentemente afetam manifestamente o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. Não podemos passar por isso, que é um dos pilares da democracia, a posição de igualdade entre as partes no processo, e é impensável que alguém que vai decidir a vida, a liberdade sobre o patrimônio das pessoas esteja numa posição de aproximação íntima com aqueles que são parte no processo e que têm o dever de investigar e de acusar. O afastamento do ministro Sérgio Moro é imediato. Ele não tem condições de continuar como ministro da Justiça, além do afastamento do próprio Dallagnol. Então, evidentemente, é muito grave. Tá aí a oposição se unindo, exigindo a renúncia do ministro Moro, e o que é um absurdo, esse conluio dele com o pessoal, com os procuradores da Lava Jato. Se em outro país ele já tinha, a cabeça dele já estava a prêmio faz muito tempo. O ex-capitão, o governo, teve hoje pela primeira vez um ato analisado pelo Supremo Tribunal Federal e perdeu. Só que ainda não é uma decisão definitiva. A decisão é provisória e vale até a corte analisar de maneira definitiva. O Supremo votou pela suspensão parcial do decreto assinado pelo presidente no início dessa semana, que extinguiria até 30, no início da semana não, faz tempo já, até 30 conselhos e comissões de participação e controle social em áreas como erradicação do trabalho escravo e pessoa com deficiência.
Para o ministro Fachin, o decreto de Bolsonaro é um retrocesso, pois os colegiados funcionam como um mecanismo de participação popular no governo, princípio previsto na Constituição. Com a decisão de hoje, o Bolsonaro não poderá suspender colegiados instituídos por lei até o julgamento do processo. Oba! Dias Toffoli, porém, pediu vício e o julgamento deve ser retomado amanhã. Vamos dar voz ao nosso pessoal? Vamos aqui, ó. Voltei de Curitiba há pouco tempo. Danilo Salvador, Lula livre, 1 hora de programa trazendo Danilinho e Maiana, não sei se é Mariana, mas tá Maiana, meus filhos mandam beijo. Companheiro Zé, parabéns pela entrevista com o ex-presidente Lula. Quem matou Marielle Anderson, Redes Guevara, por quanto tempo você não participava em Redes Guevara? Aqui do Rio de Janeiro. Zé Carlos Teixeira, hoje é dia de Santo Onofre. Você sabe que Santo Onofre, a gente tem mania de falar quando o cara tem uma cabecinha de pequenininha, meio ignorante, assim, meio teimoso demais, a gente pode ter uma cabecinha de Santo Onofre. Bom, do governo atual tem vários, né? Cidade Ademar, Zenaide, Lula livre pelo bem do país, Felipe, meu pai, Márcio, da Aclimação. Qual o nível da deformação da nossa democracia? Iremos suportar a isso por quanto tempo? Trajano, dê uma boa noite para Zenaide e Ademar em São Caetano do Sul, fora Amor e Companhia. Aqui é Tosa Lima de Salvador, seu programa é nota 1000. Estamos na luta contra o fascismo. Cláudia de Santo André, boa noite, Zé. Rádio Brasil Atual fora do ar hoje. Vamos todos amanhã. Temos que lutar o Dia Nacional da Luta amanhã. Vamos verificar isso, o que é que acontece com a... Hein, Augusto? Em vez de ficar teclando aí, vê a Rádio Brasil Atual, se está no ar, se houve alguma coisa, segundo a Cláudia de Santo André. Vamos ver. Cresce a pressão no Supremo para que Sérgio Moro seja declarado suspeito em julgamentos da Lava Jato, tá? É o que diz a reportagem da Folha de São Paulo, assinada pelos repórteres Thaís Arbex e Ricardo Della Coletta. Segundo o texto, é uma ala do Supremo que quer que a Corte se posicione sobre as mensagens que Sérgio Moro e o Dallagnol trocavam na Lava Jato. Para advogados e professores ouvidos pelos jornalistas, a primeira reação de Moro e Dallagnol é reveladora, porque eles não contestam as mensagens. Eles ficam se escorando na hora do hacker, que foram violentados por criminosos que invadiram os celulares, os procuradores, mas o conteúdo, que é o importante, eles não rebatem, tá? Vamos lá. É uma tática, né? É uma tática. Vamos lá. Vamos falar de música mais um pouquinho. Tem mais gente mandando aqui. Eu vou falar já de vocês que estão mandando mensagens aqui. Faz 4 anos da morte de um grande compositor, letrista, né? Foi muito parceiro do Milton Nascimento, o Fernando Bran. Ele foi um dos fundadores do Clube da Esquina, junto com Beto Guedes, família Borges, né? Não só o Lô, mas da família Borges, próprio Milton. Nasceu na cidade de Caldas, em 9 de outubro de 46 e morreu aos 68 anos, em 12 de junho de 2015. Ele foi presidente da União Brasileira dos Compositores durante anos, um dos parceiros mais constantes do Milton, né? Só para citar algumas parcerias. Travessia, conhece? Linda. Nos Bares da Vida, Encontros e Despedidas. Mas nós vamos lembrar a parceria dele com Milton em Saudade dos Aviões da Pané, com a Elis Regina. Lá vinha o bonde, não sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Pané. Bom, ouvimos a Elis Regina, nós estamos falando de Fernando Bran, que faz hoje 4 anos da morte dele, grande parceiro do Milton Nascimento. Uma entrevista do Glenn à agência pública, que aliás faz um trabalho magnífico, provocou a ira da TV Globo. Na entrevista, o Glenn, do Intercept, né, afirma que a Globo é parceira da Lava Jato. Não só a Globo, como Estadão, como antagonista, a Veja, né? A Globo ficou indignada. E, em nota, a Globo lembra que já foi parceira de Greenhouse, mas em 2013, numa série de reportagens sobre a Agência de Segurança dos Estados Unidos.
Eles estão indignados, né? Nós estamos esperando também, está todo mundo esperando, mais matérias do Intercept. O que diz o Glenn? Calma, estamos apurando. Ele agora fez uma parceria com a Folha, tem gente da Folha ajudando a manusear os documentos, que ele fala, a gente não pode errar. Nós temos muito material, áudios inclusive, mas não podemos errar, porque as pessoas estão loucas. O pessoal que está indignado, está louco para cair em cima, né? Então ele tem mais material, não vamos pressioná-lo, um jornalista sério, e vem mais chumbo grosso por aí, tá bom? Vamos lá, o nosso pessoal. Robert de Itanhaém. Tem que tirar o Moro de lá. Maria Luísa, hoje também é dia de cônjuge. É dia de cônjuge. Vai, Corinthians, time do Luiz Inácio. Um grande abraço. Luiz Otávio, do Alto da Lapa. Dá-lhe mais um dia para o antro do consumismo, Dia dos Namorados. Sabe quem inventou o Dia dos Namorados? O pai do João Dória. Você sabia disso? Que era publicitário. É mole ou o que mais? Diz aqui o Rafael de Guaianá. Ele não diz que o pai ele é contra o Dia dos Namorados. Manda um abraço para o meu avô Bernardino, que é seu fã. Parabéns pela entrevista com o Lula. Boa noite, Messias da Praia Grande. Você e o Juca estão de parabéns. Lula livre. Se eu não ouvi errado, ontem foi equivocadamente que João Gilberto nasceu em Juazeiro do Norte. Desculpa, é só Juazeiro, tá? Não tira o Norte fora. E o Raimundo Bonfim, da Frente Brasil Popular, diz que o Supremo tem que anular a sentença que condenou o Lula. Está provado que não teve crime. Nesta sexta-feira, dia 14, ele lembra, é greve geral em defesa da aposentadoria por Lula livre. Lembrando mais uma vez, a entrevista que eu e o Juca fizemos hoje pela manhã lá na Polícia Federal em Curitiba, será exibida amanhã pela TVT, aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, a partir das 8 da noite. O pessoal já está com material, está editando, vocês vão gostar certamente. Ele agradeceu a TVT, falou diretamente para o público telespectador da TVT, contou até um pouco da história da TVT, como surgiu. Então, além de tudo, de falar do Intercept, das revelações, né, do conluio do Moro com o Dallagnol e os outros procuradores, ele fala também da IBC, fala da TVT, fala de muita coisa, fala do que eu te falei, do Neymar, fala do time feminino do Brasil, do Corinthians, está muito interessante. O Bernie Sanders, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, e pré-candidato de novo, ele pediu que o Lula seja libertado em virtude dos abusos cometidos pela Operação Lava Jato. Diz ele, hoje é mais claro que nunca que Lula foi preso em um processo politizado que negou a ele um julgamento justo e o devido processo legal. Durante sua presidência, continua dizendo Bernie Sanders, Lula supervisionou enormes reduções na pobreza e continua sendo o político mais popular do Brasil. Eu estou com líderes políticos e sociais de todo o mundo que estão pedindo ao judiciário brasileiro que liberte Lula e anule sua condenação. Esse não foi o primeiro gesto do Bernie Sanders em favor do Lula. Em julho do ano passado, ele e outros 29 congressistas americanos assinaram um documento pedindo a liberdade de Lula. E também a apuração do assassinato da Marielle. Aliás, o Lula fala sobre isso também na entrevista, sobre a expectativa do dia 25, que pode ser libertado no dia 25. Foi para plenário, né? O Supremo está julgando, pedido de habeas corpus coletivo e tal, e ele conta que pode... Ele não gosta muito de dizer que tem expectativa, porque ele falou, você que está preso, tem expectativas, queria uma situação muito ruim na cabeça. Mas ele fala um pouco disso, sim. Bom, conforme a gente prometeu, deixa eu ver se tem mais aqui para fazer um certo suspense. Deixa eu ver se tem mais aqui, o pessoal se manifestando. Robert Itaia, já falei. O Vanderlei, sou de São Bernardo do Campo. O Hélio Brasileiro de São Mateus. Hoje foi um dia histórico. Vocês entrevistaram o nosso querido presidente Lula, um abraço, ele é de São Mateus. A prisão do nosso presidente Lula foi a maior safadeza cometida desse país, José Caetano de Itaquaquecetuba. Meu nome é Zé Gonzalez, de Vila Matilde, parabéns pelo programa. Vanderlei de São Bernardo do Campo. Thieres, anulação total do processo já. Eliette Campelo, ansiosa
Tem entrevista que vai ser exibida amanhã às 8 da noite aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual. A Rogério de Tucuruvi, estou vendo agora, Lula livre. Dia 14, para tudo, greve geral, diz o Marcelo Galvani de Santo André. A Michele de São Paulo, hoje é aniversário da minha patroa, Dona Odete. Manda os parabéns para ela. E onde está o Queiroz? Pergunta a Rosana Veiga de Salvador. É uma boa pergunta. É inacreditável. Onde está o Queiroz? Quem mandou matar Marielle Anderson? Quem matou Marielle Anderson? São perguntas que a gente vai continuar fazendo aqui. É um absurdo isso. Muito bem. Eu prometi que ia exibir um trechinho, né, da entrevista que nós fizemos hoje. Vamos a ela. Deixa eu falar uma coisa, Trajano. Uma coisa que eu falo, eu vou falar agora em nome da minha bisneta, que tem 2 anos. Pode pegar a turma da Força Tarefa da Lava Jato. Pegar a turma que me investigou, os delegados que fizeram inquérito contra mim. Pegar o Moro e o juiz, enfiar todo dentro do liquidificador, bater. Quando você for experimentar o suco, não dá a honestidade do Lula. Estou falando isso, olhando na cara de cada telespectador da TVT. Não dá. Podem somar todos eles. Que não dá a honestidade do Lula. E não faço isso porque eu sou melhor do que os outros, não. Faço isso porque fui educado por uma mulher chamada Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta. Não sabia fazer um ó com um copo, mas sabia dizer para os seus filhos o que era certo, o que era errado. Tá aí um trechinho, né, da entrevista que vocês vão assistir amanhã às 8 da noite aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Bom, greve geral, já falei, sexta-feira, dia 14, dia de parar o país, contra a reforma da Previdência e as políticas do governo Bolsonaro. Cada vez a greve geral ganha mais adesões. Em São Paulo vão parar ônibus, trens, metrô, conforme decisão dos sindicatos. A Secretaria de Transporte Metropolitano foi à Justiça para tentar impedir a greve. Mas a gente insiste e afirma e diz em bom som: sexta-feira é dia de greve geral, aquela que o ministro não quer que ninguém divulgue. O ministro não quer que divulgue. Portanto, não vamos divulgar que tem greve geral dia 14, sexta-feira. Tá bom? Trabalho infantil. Falei no início do programa que hoje é dia mundial contra o trabalho infantil e a situação no Brasil piorou este ano. Quem mostra isso é o Leonardo Sakamoto na coluna dele publicada hoje na Folha de São Paulo. Segundo ele, o Grupo Especial de Fiscalização do Governo livrou do trabalho escravo 27 crianças de janeiro até agora. O número já é quase igual ao total do ano passado, hein? 28. Só agora 27. Essas crianças estavam na lista das piores formas de trabalho infantil. O Sakamoto mostra que o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil é muito maior do que a gente imagina. E também diz que o tipo de abuso que é praticado com elas não é fiscalizado só pelo grupo especial. Um dos casos mais impressionantes citados é o de 2 adolescentes resgatados da escravidão em uma carvoaria em Altamira, no Pará. Você imagina que essas crianças não passavam lá. Um dos adolescentes tem 16 e outro 17 anos, trabalhando como escravos numa carvoaria de Altamira, no Pará. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado impôs um revés ao governo Bolsonaro. Agora deve estar no Senado, né, na plenária, discutindo isso, mas houve uma certa comemoração da oposição, tentando barrar, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, barraram o decreto de armas do Jair Bolsonaro. É claro que pode ser, está sendo discutido no Senado, pode voltar para a Câmara de Deputados, é uma coisa meio enrolada, mas já é uma vitória contra esse projeto de armas para todo mundo, essa barbaridade que o governo quer impor. Essa aqui é dose. O Conselho Nacional do Ministério Público determinou que o Ministério Público Federal interrompa a investigação do fuzilamento com mais de 80 tiros disparados pelos militares contra a família do músico Evaldo, né? E o catador de recicláveis, o Luciano Macedo. O fuzilamento foi no dia 7 de abril, em Guadalupe, na zona norte do Rio. Ele teve o carro alvejado, um caso que todo mundo sabe, com tiros e tiros. Muito bem. Por 11 votos a 3,
eles decidiram que os autores dos disparos responderão ao processo em liberdade. No dia 23 do mês passado, já havia a decisão de 9 militares, eles tiveram liberdade concedida. Olha, eu tenho receio que não dê em nada isso, sabe? 80 tiros e capaz de não dar em nada. Um músico que estava com a família e um catador de material reciclável que tentou acudir a família alvejada. Vamos falar um pouco de música, falar de um grande músico, né? Que há 16 anos, em 12 de junho de 2003, faz tempo, morreu o cantor, excelente compositor, excelente, Itamar Assunção. Ele foi daquele grupo aqui da chamada Vanguarda Musical de São Paulo, da Lira Paulistana, junto com Premeditando Breck, Arrigo Barnabé, o Grupo Rumo, né? Naozete, esse pessoal todo. E ele é de Tietê, aqui no interior de São Paulo. Ele morreu 3 meses antes de completar 54 anos. Nós vamos ouvir um trechinho, talvez do maior sucesso dele, Nego Dito. Vamos lá. Eu invoco, eu brigo, eu faço, eu aconteço, volto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra provar pra quem quiser ver e comprovar. Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito Cascavel. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê pra provar pra quem quiser ver. Tá aí, tá uma homenagem nossa ao Itamar Assunção, que morreu já há 17 anos, faz tempo, né? Falar um pouco de futebol. Brasileirão, por causa da Copa América, essa é a última rodada, hein? Tem jogos hoje e amanhã, só volta depois da Copa América. Vamos aos jogos de hoje, tem bons jogos. Botafogo vem numa fase espetacular, 4º lugar no campeonato, quanto o Grêmio, que está tentando se recuperar. Fortaleza no Rogério Ceni e Cruzeiro, Inter e Bahia, Santos e Corinthians, eu acho que esse é o jogo. E CSA e Flamengo, lá em Brasília. Não de alugar, vender o mando de campo é uma vergonha. Vamos aos jogos de amanhã. Vasco e Ceará, será que depois da primeira vitória o Luxemburgo vai fazer o Vasco vencer de novo? Atlético Mineiro e São Paulo, é um ponto de interrogação o São Paulo. O Atlético está até bem na tabela. Palmeiras, o líder disparado, e Avaí. Chapecoense e Fluminense. Fluminense fez um bom jogo contra o Flamengo. Vamos ver se repete. E Goiás e Atlético Paranaense. Tem uma enquete desse jogo que eu acho que vai ser o melhor de hoje. A expectativa é essa. Santos e Corinthians. Quem vence o clássico paulista pela 9ª rodada do Brasileiro? Santos ou Corinthians? Vamos lá. Pim-pim, piririm, pim-pim. Santos, 67%. Na tabela, o Santos está muito melhor. O Santos é o 2º colocado. E o Corinthians é o 10º. Vamos falar da Copa do Mundo Feminina? O Brasil joga amanhã, gente, tem que ganhar. O Brasil joga contra a Austrália, que na estreia perdeu da Itália. Então o Brasil não pode perder da Austrália, porque a Itália venceu, a Austrália tem que vencer também. A Marta ainda é dúvida, está treinando já com bola, ela tem uma lesão, mas é dúvida. Tomara que jogue, porque é a maior jogadora do mundo. Não está numa fase espetacular, mas ela voltando ao time, o time ganha um brilho diferente. Resultados de hoje do Mundial: Nigéria 2, Coreia do Sul 0, França 2, Noruega 1. Isso no grupo A, a França lidera com 6 pontos. No grupo B, Alemanha 1, Espanha 0. As alemãs estão com 6 pontos, a Espanha com 3. Ontem teve, por causa da Copa América, teve a última rodada da Série B antes do final da Copa América, tá? Teve muito jogo, mas o importante é que o Bragantino venceu o América e se isolou na liderança, tá bom? Eu quero lembrar a vocês, mais uma vez, falei várias vezes aqui no programa, vou concluir falando, que amanhã tem, aqui na TVT, na Rádio Brasil Atual, essa entrevista feita hoje de manhã, eu e Juca Kfouri com o presidente Lula, 2 horas de duração. Convido todos vocês para participar. Vamos encerrar o programa fazendo uma homenagem aos namorados de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, minha namorada. Um bom final de noite para vocês, principalmente para os namorados. E eu volto amanhã, antes do programa especial com o Lula. Nós vamos falar muito disso também no Papo com Zé amanhã. Um abraço e até amanhã. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada,
você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem